Olá, começamos então mais um podcast. Meu nome é Marco César, sou médico otorrinolaringologista e aqui nós temos o podcast Medicina na Vida Real, do Ser Podcast, do Ser Médico Podcast e do Podcast Cristal. Nosso grande desafio sempre é levar todas essas aflições que as pessoas têm, as famílias têm, para dentro dos nossos lares, com uma informação bem confiante, assim, para explicar realmente como as coisas realmente acontecem. Assim, cada episódio tem a sua magia, né? Eu tenho a honra de estar aqui com duas pessoas, eu acho que maravilhosas. Eu acho que a coragem que as pessoas têm de realmente virem conversar e as coragens que as pessoas têm, dos problemas que elas têm, de poderem sair de casa e elas poderem se incluir na sociedade, é que faz o grande diferencial nessas pessoas. Essas pessoas realmente são anjos. Essas pessoas realmente conseguem levar a esperança para outras pessoas que falta às vezes a coragem de realmente de poder enfrentar essa nossa sociedade que às vezes é um pouco cruel. Bem, então hoje eu vou falar com essas duas pessoas sensacionais. Primeiro eu queria agradecer demais a Andréia de estar aqui. Andréia, obrigado. Mas eu vou falar primeiramente com a estrela da noite aqui. Sim, por favor. Que é a Marian. Tá certo, Marian? Sim. Sim. Então tá, Marian, então vamos lá. Então vamos conversar. Eu queria que você se apresentasse, tá bom? Falasse quem é você. Depois eu vou deixar a Andréia se apresentar, falar quem ela é. E a gente vai conversando aos pouquinhos. E a gente vai procurar explicar para toda a população esse trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo de inclusão social de pacientes com algum tipo de deficiência. É isso, Mariana? Você vai me corrigindo se eu estiver falando errado. Tá bom. Então tá bom. Você é a estrela. Pode se apresentar, fale, conte quem é você, o que é você, fique bem tranquila. Se você precisar de ajuda com fone, com microfone, fique à vontade. Todos nós aqui estamos aqui por causa de você. Tá bom? Então fique super à vontade e conta para nós. Quem é você? O meu nome é Maria Pereira Putric, eu tenho 22 anos e eu trabalho na Atitude e Inclusão. Eu estudei na escola especial com 7 anos e eu fui para Pai Curitiba com 40 dias. Daí agora, depois um tempo, eu fui para a salinha com os meninos com tal. Depois dessa escolinha, eu fui para uma outra escola, depois fui para outra, até na outra escola, que é no Benedito de Cordeiro, em Sítio Cercado. Daí de lá eu me formei, que é o magistério, que é o antigo magistério, que é a formação de docentes. Fiz minha formatura, daí depois eu queria trabalhar, porque era o meu sonho a trabalhar, uma função que eu gosto muito. E como que eu sou formada em professora em informação, eu queria uma área que eu gosto muito. E daí eu tive a oportunidade de conhecer a Atitude e Inclusão. Quando eu conheci a Atitude, eu estava completando 21 anos. E daí eu tive uma oportunidade de trabalhar. Daí agora estou trabalhando com a Atitude e Inclusão. E estou gostando muito de trabalhar lá com minhas amigas, fiz amigas. Estou com a Andréia, eu conheci a Andréia, ela me conheceu com 17 anos, então faz muito tempo que conheci ela. Então, para mim, foi uma experiência ótima. Então, deixa eu ver assim, só para resumir mais ou menos assim, Mariana, você vai me corrigindo se eu estiver errado. Tá. Como eu te falei, eu sou um pouco disléxico, então é difícil para eu indo guardando as coisas. Já vi que você não tem nada disso, né? Porque essa sua história que você contou, eu já tinha me perdido na metade da história. Mas assim, deixa eu só entender. Então, você nasceu com síndrome de Down. Isso. Foi isso? Isso. Tá. Maria, deixa eu te perguntar assim, só para a gente entender. Síndrome de Down existe... você sabe se existe pessoas que têm mais sintomas e menos sintomas? Você sabe mais ou menos isso? Sim? Então, existe um cariótipo que são 23 do homem e 23 da mulher.
Então, por isso que é comemorado o dia do síndrome de Down, dia 21/3, porque são 3 pares do par 21. Por isso que é comemorado. Então, é um cariótipo que a gente fala, né? Então esse mês, dia 21 de março, então, Isso. é comemorado o Dia dos Pacientes com Síndrome de Down. Isso. Por que é dia 21/3, então? Porque é 21/3, porque são 3 pares do par 21. Por isso que é 21/3. Porque tem a ver com essa parte genética mesmo que caracteriza o Isso. paciente com síndrome de Down. Isso. Exatamente. Olha que sensacional. Então esse mês de março, maravilhoso você estar aqui então Sim. nesse mês, né? Já é uma coisa espetacular. Foi. Maria, me conta assim, deixa eu entender então. Daí você foi logo quando você nasceu, você já foi para a escolinha. Isso. Que se foi para uma escolinha com uma escolinha para pacientes com síndrome de Down ou uma escolinha normal? É uma escolinha normal com crianças pequenas com síndrome de Down junto. Com síndrome, mas Isso. tem pacientes sem síndrome de Down e pacientes com síndrome de Down ou só com síndrome de Down? Só com síndrome de Só Down. com síndrome de Down. Isso. Tá. E outras deficiências, né? Que era na PAI. E outras Isso. deficiências. Então é deficiência intelectual múltipla, né? Tá. Posso apresentar a Andréia, já que ela está... Pode? Já que eu me Pode meti sim. aqui, Já que vai lá. ela já se meteu na conversa, né? Mulher é assim, viu, Maria? Tudo desse jeito. Eu ainda fiquei bastante tempo quieta. Até que eu vi, ela estava se coçando ali. Eu falei assim, ela não aguenta mais um minuto. É. Né? Você deixa eu conversar com ela só um minutinho? Sim, pode falar com ela, sim. Andréia, muito obrigado, viu? Imagina. Queria te agradecer demais por você me dar essa oportunidade, né? Obrigada pelo convite. E imagina, você já deu para perceber que se quer ajuda, consegue abrir? Não, eu consigo sim. Consegue? Eu consigo. O quanto ela é especial, né? Não Ela é especial incrível. no lado pejorativo, né? Sim, Mas mas no ela é incrível. ela é incrível mesmo, né? Então me conta, Andréia, quem é você, o que você faz, o que Tá. está acontecendo aqui? Explica pra gente. Eu sou a Andréia Calabria, alguns me chamam de Calabria, então eu sempre falo. Tá? Eu sou apaixonada pela inclusão, né? A inclusão começou na minha vida com o nascimento da minha filhada, que tem síndrome de Down, a Gabi, e por causa dela eu acabei mergulhando nesse universo de pessoas com deficiência, que querendo ou não hoje ainda há uma divisão, né? Então foi quando eu comecei a entender que há uma necessidade de inclusão. Eu tenho um problema na coluna há 10 anos, então isso também me sensibiliza mais, porque eu tive vários momentos de dor e de tratamento que impactaram no meu trabalho, né? E somando isso, nasceu a Atitude Inclusão, né? Que é uma empresa que o nosso propósito é tornar as empresas mais inclusivas, e o nosso nome é Atitude, porque se as pessoas não tiverem atitudes inclusivas, a inclusão não acontece. Então, por exemplo, hoje você teve uma atitude inclusiva. Você convidou a gente, a Mariana, para estar aqui e poder falar, né? Eu acho que isso que é o importante, ela poder contar a história dela, ela poder mostrar a capacidade dela e o quão incrível ela é, né? Porque enquanto a gente não consegue entender que todos têm potencial, a gente acaba se limitando, né? Até com o próximo. Fica porque na verdade fica esse desconhecimento, né, Andréia, sobre Sim. existe parece que é feito um tabu social, né? Sim, exatamente. Onde uma pessoa que apresenta uma deficiência genética, ela necessariamente tem que ser reclusa dentro de 4 paredes, né? E não ter um vínculo social com as pessoas, né? E infelizmente, a realidade em muitos lugares, né? Então tem isso mesmo, né? E infelizmente é a realidade em muitas famílias, né? E muitas pessoas. Eu acho que o foco maior de tudo isso aqui, né, André, e que eu vejo principalmente no seu trabalho, que é um trabalho, eu acho que como todos os trabalhos são abençoados, mas o seu acho que tem uma estrelinha maior no céu, que é justamente isso, é se preocupar com essas pessoas que... Você sabe que eu tenho a grande preocupação, eu atendo alguns pacientes com filhos autistas, assim, e com alguns filhos com síndrome de Down, onde eu vejo que a maior preocupação que os pais têm é a pureza que essas pessoas têm. Eu vejo muito isso. E eu vejo a preocupação que os pais têm em faltar na vida desses filhos e que será da vida deles. Então, Sim. eu vejo isso uma grande preocupação. Então,
para que isso seja quebrado, essas pessoas, essas pessoas que apresentam essas certas deficiências, a inclusão social acaba quebrando a barreira, abrindo a porta das amizades, abrindo a porta do trabalho, e isso eu acho que descarrega um pouco esse temor familiar que os pais muitas vezes têm, acabar girando de superproteção dessas crianças, Sim. você me corrija se eu estiver errado, e limitando elas de poderem voar. E elas conseguem voar. Se dá para ver que Sim. elas conseguem voar. Se eu deixar falar, ela vai ficar falando, ela vai tomar conta. Vai, E a ela gente já não vai falar, apresentar. a gente não vai falar nada, né? Tem algo que é muito... Quando eu comecei na área de inclusão, eu comecei num ministério, dentro de uma igreja. E o nosso primeiro trabalho foi Qual com as igreja famílias. que é, André? Na época eu era da Igreja Bola de Neve. Tá? Hoje eu estou na Alcance. Mas Tá. na época a gente começou um trabalho com as mães, justamente para dar um suporte para as famílias. Aham. Então eu entendo a necessidade disso. E uma das coisas que quando a mãe recebe um diagnóstico, ela já pensa quando o filho poderia estar trabalhando, eu queria que meu filho fizesse tal faculdade, e há uma quebra disso às vezes. Então por isso que a gente também tem que trabalhar a família. Quando a gente fala de inclusão, eu falo que a gente tem que trabalhar sempre 3 pilares: a família, a pessoa com deficiência e a sociedade. No nosso caso hoje, dentro da Atitude, a gente trabalha a empresa que vai contratar, né? A pessoa com deficiência, né? E a gente atua junto com a família. Mas sempre é importante trabalhar esses 3. Por quê? Porque acaba sendo um ciclo quando a gente fala de inclusão. Então, por exemplo, as famílias têm muito temor de quando elas não estiverem aqui. Isso que você falou é o que a gente escuta diariamente. Ao mesmo tempo, muitos super protegem e não dão a oportunidade de trabalhar. Mas tem um porquê. Porque muitas vezes o mercado não está preparado, e aí quando uma pessoa com deficiência começa a trabalhar, o salário é baixo, ninguém tem preparo, e acaba gerando um desgaste maior do que se a pessoa não tivesse ido trabalhar. Apesar de que quando a inclusão acontece de verdade numa empresa, só há benefício para ambos os lados. Porque há a autonomia da pessoa com deficiência, a família aprende a confiar e dar mais autonomia, né? E a empresa só tem ganhos positivos, né? André, deixa eu dividir isso em 3. Mariana, já venho falar com você. Deixa eu só entender essa parte empresarial da Andréia. Quando você fala família, Tá. como que é a abordagem com os pais? Esse é o primeiro ponto assim, que eu gostaria de entender. O que você fala com os pais? Segundo, quando você arranja um emprego para os pacientes, acho que para esses... Eu não sei, não vou falar pacientes. Posso aproveitar o Pode, gancho? O termo correto é pessoa com deficiência. Para as pessoas com deficiência. Ou pessoa com síndrome de Down, porque é uma característica. Isso. Então fica com. Isso. Peço 1 milhão de desculpas, Não tem problema. mas é só para ótimo. até para eu aprender mesmo, eu quero que você Sim. vá me corrigindo mesmo. Tranquilo. Então, assim, quando eu vou tirar um paciente, uma pessoa com deficiência, da casa dela, eu coloco ela num ônibus, eu coloco ela num Uber, como ela vai trabalhar, como que eu consigo preparar para que essa pessoa ela tenha a segurança, porque veja, eu estou entendendo que a pessoa com deficiência, ela está dentro do lar dela e você chegou para a família e falou assim, Sim. olha, então o seu filho ou sua filha tem 20 anos de idade, eu quero que ele vá trabalhar num supermercado, numa empresa X, vamos dizer assim. E como que é feito esse processo todo? Como você tira essa pessoa com deficiência dentro da casa? Como que é feita essa logística? Como que você fala para os pais? Como que isso é abordado? Se tem um supervisionamento dessas pessoas com deficiência? Como que isso é feito? Porque eu imagino que isso deve ser um crescimento gradual. Sim. Como que isso é feito? Você pode explicar mais ou menos assim, para André, só para eu entender? entender? A gente utiliza uma metodologia quando a gente fala de deficiência intelectual, que a síndrome de Down está dentro, e psicossocial, por exemplo, que está o autismo, tá? Então, a gente usa algumas metodologias de emprego apoiado, tá? Mas... quando são outros tipos de deficiência, são outras necessidades. Hoje, o nosso foco de consultoria de emprego é voltada para a neurodiversidade. Então, isso acaba
dentro, tá? Uhum. O que acontece hoje? Neurodiversidade é Down, autismo... Síndrome de Down é deficiência intelectual, que daí Aham. síndrome de Down está dentro da deficiência Tá. intelectual. E tem várias. Paciente com paralisia cerebral. Sim, também. Uhum. E aí ele pode ter paralisia cerebral, acabar sendo física também, Uhum. e pode ter intelectual ou não, tá? Entendi. A gente necessariamente atua com a intelectual, porque Uhum. daí tem sempre a necessidade de um tutor, alguém que acompanhe, né? Aham. E a psicossocial, por exemplo, o autismo, muitos nem precisam do acompanhamento. Porém, há necessidade de treinamentos comportamentais no ambiente de trabalho. Então, a gente assessora também, tá? Entendi. Então, qual que é o nosso objetivo? A gente abre, por exemplo, uma vaga. Vou dar um exemplo de uma empresa aqui que nós trabalhamos, que é uma multinacional, tá? O que nós fizemos? Nós fomos Pode até falar a o nome empresa, dele. a Mondelez. Tá. Mondelez. A gente fez um mapeamento primeiro, que a gente chama de diagnóstico. A gente entendeu as vagas deles na fábrica aqui de Curitiba e em outra região. É uma fábrica do quê? Tem a antiga Kraft. Antiga Kraft. Não sei nem Tá se eu bom. poderia falar isso. Você pode falar Mas- tudo. Pode falar tudo. Mas tem chocolate, bis, Uhum. lacta, né? Tá. Tem vários tipos, Trident. Aham. É muito É variado. uma fábrica de alimentos. De alimentos, exatamente. Uhum. E aí a gente fez em 2 unidades. Em Curitiba nós fizemos um mapeamento para contratar a síndrome de Down. Por quê? Porque eles já têm pessoas com deficiência intelectual e com autismo. Então eles não têm nenhuma pessoa com síndrome de Down. Então isso é muito legal de falar. Nós estamos fazendo agora, essa semana começou, a primeira contratada da Mondelez mundial com síndrome de Down. Olha que E a gente está fazendo o demais. processo seletivo junto com eles, estruturando. E a ideia é que tenham várias pessoas. Então, a gente está conseguindo fazer essa construção com eles. Primeiro, entendendo qual que é a necessidade deles. A gente vai até a empresa, entende a necessidade daquela vaga, daquela construção, tá? Então, o nosso primeiro é entender a realidade da empresa. A partir daí, a gente abre a vaga. Tá? Então, eles vão Entendi. abrir, a gente faz os treinamentos internos para que haja esse processo seletivo. E aí, quando faz a abertura dessa vaga, nós estamos em contato com a empresa. Então, nós fazemos esse suporte tanto para a empresa quanto para quem tem deficiência e sua família. Então, a gente fica realmente nesse meio de campo inicialmente. Tá? Tá. E aí surgem as dúvidas e aí cada um tem uma realidade, tá? Então, por exemplo, a Mariane, a família dela sempre quer levar, né? Sim. Às vezes eu tento um Uber, alguma coisa, mas a família dela faz questão de levar. Tá. Tem pessoas que contratam, tem um motorista que faz esse translado. E nós temos uma parceria que a gente começou no final do ano com a Brother, que é uma empresa também de inclusão, que eles têm os táxis e que a gente treina por exemplo, 3, 4 taxistas para atenderem tal pessoa. Então, quando ela precisa, ela pode chamar. E eles têm um brother leva que treina para que ele possa ir no serviço de ônibus. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A Mariane iria começar a ir de ônibus. É como se fosse um tutor. Mas por um tempo para treinar. Então, ele Aham. pega o ônibus todos os dias, por 1, 2 meses, até que essa pessoa consiga pegar o trajeto sozinha e vá trabalhar. Tá? Essas empresas grandes de transporte, assim, que seja Uber, táxi, elas não têm um preparo para inclusão de pacientes especiais. Não tem. Eles Inacreditável. não têm. Eles não têm. E você olha ali, Inacreditável. e aí eu vou te contar um dado, então. Inacreditável. Pessoas com deficiência física relatam várias vezes onde o Uber chega, vê que tem deficiência e vai embora. Então, a gente fez até uma gravação um dia com várias pessoas com todos os tipos de deficiência e um deles relatou que para ele ir, ele tem que contratar um táxi específico porque o cara vai buscar ele em casa. Então, a autonomia dele é super limitada. Porque não tem. Então, a Brother surgiu com esse propósito, né? É uma empresa que a gente está em parceria, que é para ajudar. Porque, por exemplo, por mais que você pague um táxi com uma porcentagem, porque é o serviço deles, Aham. vale mais a pena do que você ficar esperando e as pessoas cancelando Lógico. com você. E Entende? isso por limitação física. Não, e aí a gente acaba fazendo por todas. Por exemplo, a Mariane, quando vai, entre a gente chamar um Uber que a gente não conhece, a gente pode chamar o Brother, porque são motoristas conhecidos, treinados, Sensacional. vão saber Mas conversar. isso é super importante. Sim, Super importante. essa é uma alternativa que a gente encontrou Que legal. para poder fazer. E muitas vezes a família também consegue levar, depende muito da logística. Tá. Poucos querem que eles vão de ônibus, por quê?
existe uma falta de filtro, né? Você falou até da inocência, de não ver, de não saber fazer a leitura. Porque, por exemplo, a gente eu paro e olho alguém que está fazendo algo ruim, eu já, pelo olhar, eu já fico, já presto atenção, já tomo mais cuidado. Muitas vezes, quem tem a deficiência intelectual não vai ter essa percepção. Né? O autismo não necessariamente, aí eu acho que é mais questão de ônibus de barulho, muitas pessoas, aí é outra questão, mas na deficiência intelectual eu acho que pega isso, né? De poder estar ali, dar uma resposta, contar algo, né, que possa prejudicar. Então, quando a gente fala de Uber já ajuda, né? Já tem a própria empresa já é uma solução, né? Porém, ainda assim, você é desconhecido, né? Maria, me conta uma coisa. Deixa eu perguntar duas coisas assim. Quem leva você para o trabalho é É meu pai. É o seu pai. Seu pai te leva para o trabalho. Daí você entra no trabalho. Você já trabalhou em empresa com outros funcionários assim que não têm deficiência intelectual? Não, eu era... Depois, antes de trabalhar no Atitude, eu trabalhei como estagiária da PAI, mas era só como estágio mesmo. Mas depois, quando eu fui pro Atitude, eu fui como registrada, tá aí. Não, Tá. Posso Pode. refazer? Então, assim, ó, o que ele perguntou? Se tem pessoas que você trabalha que não têm deficiência, você trabalha com todo mundo que tem deficiência? Não, Então- não, tem uma amiga minha que ela é autista, né? Que ela é autista. E então, você trabalha com uma menina que é autista, e você trabalha com outras pessoas que não têm Down e que não têm autismo? Não. Sim. Sim. Na PAI, o time, ela era a única com deficiência do time. Eram 11 Isso. pessoas. Isso. Desculpa, eu não consegui. Talvez eu não Isso. consegui elaborar direito a pergunta. Na PAI, ela era a única, né? Então, Maria, me conta assim, ó, você vai em shopping, você Sim. vai em mercado, Sim. né? Me conta uma coisa, essa é uma pergunta bem de coração, assim, ó. O olhar das pessoas, às vezes, para você, ou o olhar, às vezes, que você vê amigas suas que têm autismo ou que têm síndrome de Down, assim, incomoda o olhar das pessoas, assim, para você? Você se incomoda se as pessoas te olham com um olhar, alguma coisa de diferente, assim, ou não? Não, eu não sinto, não. Ela é bem Pra mim é tranquila. normal. Assim, eu quando saio com alguém, eu pego e fico conversando o dia inteiro, tá aí. Porque eu gosto de conversar. Eu não consegui perceber isso, mas mas pode falar. E você manda bala, se tiver que. Você não tem problema de ir no cinema, de ir no restaurante. Não, eu mesmo marco pra sair. Tipo, vamos sair de Arocar. Eu vou lá e eu vou junto. Não tem problema. Não tem problema. E chega, começa a conversar e fala normalmente. Sim. Conversa normal, a gente sai pro cinema ou pra um teatro, assim, chique, e eu vou. Mas a minha mãe e meu pai sempre estão perto de mim, né? Eles sempre estão junto comigo. Onde que eu for com alguém, eles têm que falar, tem que ficar tal horário, tal dia. Eles marcam o horário direitinho que você tem que voltar. Isso. Mas você sai com as suas amigas. Saio. Às vezes o papai e a mamãe não vão junto. Não. Não, você sai só você e as suas amigas. Sim. Mas tem que avisar direitinho, atender o telefone, isso você faz certinho. Sim, ou quando marca, assim, tipo, final do dia, ou por exemplo, o final da tarde, assim, que quando marca um dia antes, daí eu falei, calma, deixa eu falar com minha mãe. Às vezes quando tem compromisso muito em cima da hora, assim, você tem que avisar antes a mamãe e o papai, para saber bem direitinho a hora que você vai, para você saber como você vai, como você volta, é isso. Isso. Tá bom. E você vai de boa, conversa de boa, em qualquer lugar, não importa. Não, qualquer lugar que eu quero, eles vão junto comigo. Tá. A gente conversa normal. E você Mas você vai sozinha também, né? E Mas você sai sozinha também, né? De vez em quando, né? Como assim de vez em quando? Você às vezes sai sozinha, você vai aonde, Maria? Quando eu quero sair sozinha, eu peço, mãe, eu vou sair sozinha, mas depois eu volto. Mas você avisa o horário que você vai, aonde você vai? Sim. Você vai de táxi, vai de Uber, vai de ônibus ou pouco importa?
Geralmente, eu vou com meu pai, ou quando tô com alguém, com um amigo, assim, mais recente, eu peço pra levar pro parque. Aham. Ele tá sempre... Quando o meu pai é Uber, ele me leva no trabalho. Tá. Então, ele me leva, quando sai com alguém, ele tem que levar junto. Senão ele fica, ô filha, por que você saiu sozinha? Eu tenho que estar falando, pai. Ele é o Uber dela, ele é o Uber exclusivo dela, não é a profissão, entendeu? Entendi. Ele é o que? Esse Uber foi um jeito carinhoso de falar que ele vai te busca e traz o tempo todo. Isso, É isso, né? isso. Que legal. Você vê, né, Maria, como é importante a família mesmo, né? Sim, Isso a gente vê muito, Mariana, em várias coisas que a gente conversa aqui, em várias situações, o quanto o relacionamento familiar acaba sendo uma coisa extremamente importante, né? O quanto sim. o amor que o papai e a mamãe conseguem transferir isso para você, que acaba sendo uma coisa extremamente importante, assim, né, Maria? Sim, bastante. Isso dá um conforto diferente para você, te dá uma energia, uma Sim. força diferente, né, Maria? Uhum, E com me, certeza. tá, e me conte uma coisa, daí, só para entender assim, daí a Andréia agora, ela vai contratar, por exemplo, uma pessoa com uma deficiência e vai trabalhar numa empresa, numa fábrica. Certo. Você vai acompanhar essa pessoa lá? Sim, eu apoio, né? Eu sempre estou por perto para, né, se a pessoa está com uma dúvida, né? Ter sempre alguém por perto para, né, para tirar algumas dúvidas, falar o que tem que fazer, essas coisas. Então você acaba ajudando até esse contato que essa pessoa tem que ter com as outras pessoas dentro da empresa. Seria mais ou menos isso que você acaba fazendo? Isso. Então Andréia já fez um mapeamento do local, já sabe o que a pessoa tem que fazer e você acompanha então essa pessoa para entender o comportamento dela, o que ela deve fazer dentro da empresa. É isso? Você pode explicar melhor assim para mim se é isso mesmo que eu estou falando? É, bem isso mesmo, né? Eu sempre acompanho a Andréia para onde que ela for, eu vou junto, né? Tipo, não vou assim tão sozinha sem a Andréia, porque para mim a Andréia é tudo para mim. Então, onde que eu vou, ela vai junto, a gente acompanha juntos, né? E você ajuda da Andréia a fazer esse mapeamento da área de trabalho para depois colocar as pessoas com deficiência dentro dessa empresa, é isso? Isso, Ah, que legal. Então você ajuda nesse mapeamento. ajudo bastante. E daí você é formada em pedagogia, que eu acho que você me falou, né? Isso, pedagogia. E daí você consegue dar aula daí para essas pessoas com deficiência, explicando o que elas vão precisar fazer, é isso? Isso, o meu sonho era ser professora de dar aula para pessoas com deficiência. Tá. Só que daí, agora que estou na Atitude, agora que a gente vai começar a fazer um curso que a gente estamos fazendo aí para frente, né, Andréia? A gente voltar junto para dar aula, né? Como se fosse para dar aula. Então você vai dar aula para esses possíveis candidatos dessas empresas para ver se eles conseguem aprender assim bem direitinho o que eles têm que fazer, como eles se devem comportar em relação às outras pessoas, as coisas que eles devem prestar atenção que são de segurança em relação a eles, que isso é uma coisa muito importante, tipo, não se envolver com pessoas que possam estar brigando, ter reconhecimento de movimentos de agressividade. Vocês ajudam tudo nesse quesito também? Me explica, Mariana, como é que vocês fazem isso? A gente, como que eu falei, né? Eu entrei, a gente acompanha as pessoas aí terem trabalho, né? Que é importante, é o trabalho, né? Assim como eu, que eu trabalho na atitude de inclusão. E eu acho importante falar em trabalho porque, né? Tem algumas pessoas que não trabalham, né? Algumas pessoas com deficiência que não trabalham. A gente luta, a gente fala que a gente quer, que a gente quer que as pessoas com deficiência tenham um bom trabalho para ele, né? Posso fazer uma apontação? É que a Lógico. gente vai começar a primeira turma essa sexta-feira, tá? Então, ela ainda não deu a aula para quem tem deficiência. Hoje, ela dá o treinamento junto comigo para os gestores, para quem vai receber. Então, ela está dando para entendi. pessoas que não têm deficiência.
Entendi. o treinamento. Ó. Aí essa semana a gente vai começar e ela vai ser treinada para fazer exatamente isso que você falou. Aí sim. Por isso que ela ainda não vivenciou a aula para quem tem deficiência. Ela vai começar agora. Então, Maria, então o teu trabalho é isso. Então tem lá, vamos dizer assim, o gerente lá do local aonde vai receber é a pessoa com deficiência. Então você explica para o gerente quem é a pessoa com deficiência, quais são os cuidados que tem que ter com essa pessoa com deficiência, os momentos que ele tem que ajudar, os momentos que ele não deve ajudar e ela deve desenvolver o trabalho dela. Você vai colocando, então, esses limites e barreiras. É isso, mais ou menos, que você faz? Isso. Ah, sensacional. Entendi. E dentro daí, assim, ó, daí a próxima etapa tem a etapa da pessoa com a deficiência, aonde a gente vai daí explicar para ela, e dentro desse cronograma, que deve haver um cronograma de aula que vai ser dado para as pessoas com deficiência, e o que me preocupa é isso, desculpa insistir no assunto, mas o que me preocupa é isso, a identificação das situações de perigo. Sim. Como que é feito isso assim? Você pode me explicar, André, melhor? O curso que a gente vai fazer, a gente chama no meio corporativo de soft skills. E aí a gente tem regras sociais invisíveis, né? Regras de empresa invisíveis, inteligência emocional voltada para quem tem deficiência, justamente pensando em que existem coisas como essa, briga. Então, no ambiente corporativo, a gente não necessariamente atua falando da briga, mas é uma boa dica para a gente trazer também. Mas, por exemplo, você tem que ter uma postura profissional, tem coisas que cabem dentro do ambiente de trabalho, tem coisas que não cabem. Então, é todo o treinamento comportamental desses comportamentos que são esperados no ambiente corporativo, mas não são ensinados, né? Então não é um curso, por exemplo, de Excel, para a pessoa mexer num aplicativo necessariamente. É um curso voltado justamente para isso. Olha, observe, você tem que olhar qual que é o comportamento da pessoa. Comportamental qual que mesmo, por exemplo, a pessoa, qual a leitura facial. Vou dar um exemplo. A gente estava dando treinamento semana passada online, né? Posso dar esse exemplo que você estava comigo? Pode. E no vídeo, a Maria, o rosto dela, ela ficou um pouquinho mais com a boca aberta, né? E aí, quando a gente olha no vídeo, dava uma impressão que ela não estava prestando atenção. Mas ela estava, eu que estava do lado dela, eu sabia que ela estava. Eu desliguei a câmera, desliguei o microfone e falei, Maria, quando você fica com essa expressão facial, parece que você não está prestando atenção. Olha nessa parte aqui e interage de vez em quando. E aí eu só falei isso uma vez, voltei, e ela ficou o resto, foi mais 1 hora de treinamento, e ela ficou lá, sorria, interagia, fazia na hora, né? Sim. Mas por quê? Porque isso é uma coisa que eu aprendi lá atrás, que alguém me deu uma dica quando eu comecei na carreira, e que hoje... para mim já acaba sendo automático, mas porque eu aprendi no meio corporativo. Quem tem a deficiência muitas vezes não tem a oportunidade de aprender isso automaticamente. Então são essas coisas para a gente ensinar. A questão olha, não fique abraçando toda hora, isso é uma coisa importante, né? Você tem que perguntar se a pessoa quer. Pessoas com autismo, por exemplo, muitas pessoas não gostam de toque. E aí, se a gente coloca num time uma pessoa com síndrome de Down e outra com autismo, se não houver uma conversa, um pode fazer o que o outro não gosta. Porém, quando é conversado e combinado, dá super certo. Que ela citou que a amiga dela é Cecília, né? Que a Cecília tem autismo e elas se dão super bem. São super amigas. E a Cecília não gosta muito que abrace ela? Eu abraço ela, ela já vem, já quer me abraçar. E ela pergunta, posso te abraçar, né? Que legal. Então... Ela pergunta. Tá, Maria, então explica assim para mim. Então, o paciente com autismo, então, você que tem uma experiência maior, assim, com a sua amiga, assim, porque foi como a Andréa falou, às vezes eles não gostam muito do contato físico, né? Sim. Então, normalmente você deve pedir, posso te abraçar, posso te apertar a mão, posso... e daí, eles permitindo, a gente pode fazer isso. É isso que acontece? Eu gosto de abraço, gosto de dar beijo, gosto de fazer carinho, fazer um monte de coisa. Se uma pessoa vem, antes de abraçar você, claro, pode vir aqui e dar um abraço. E a pessoa que tem, assim, o autismo, delas não gostam muito, né? Não, diz que não, né? Diz que não. Skin não, diz que não. Diz que não.
mas ela diz que não, mas ela gosta ou não gosta. Assim. Ah, tá, não sei. Então, mas daí a gente deve perguntar então antes, né? Tem. Isso. E isso já serve na questão do treinamento com o gestor, né? De falar assim, ó, quando a pessoa chega, não ter muito questão de proximidade, de abraço, porque o paciente que é autista, ele quer um pouquinho mais de espaço para ele. É isso, André? Como Uma das funciona umas dicas que a normalmente? gente dá é uma dica de ouro que a gente fala, que é sempre pergunte, né? Tá. Porque, por exemplo, a Mariana tem síndrome de Down e ela ama abraço. Ela é comunicativa, mas não são todas as pessoas com síndrome de Down que têm o mesmo perfil comportamental que a Mariana. Então, eu conheço pessoas com síndrome de Down que não gostam de abraço. Então, eu não posso nunca taxar, não, síndrome de Down abraça, autismo não, né? Entendi. Então, isso eu acho que é importante. Sempre perguntar. Se você sabe que a pessoa tem autismo, pergunta, né? Oi, tudo bem? Posso te cumprimentar? Você dá tempo até da pessoa se preparar, né? Entendi. Ela pode responder não, e tá tudo bem, porque ela realmente não se sente confortável. Mas tem pessoas que realmente gostam. A Cecília, que é a que ela tá falando, a Cessis, né? Com a Mariana, ela já gosta do abraço, já se habituou. Entendi. Mas se você chega num lugar que tem muitas pessoas, é um pouco mais complicado. Eu com ela, o que eu faço? Eu já conheço ela, eu já vejo. Eu deixo ela vir até mim. Eu nunca vou até ela, eu cumprimento. Se eu vejo que ela vem até mim, ela vem e me abraça. Se ela não vem, que ela não está num dia que ela queira, ela vai e senta no lugar dela e está tudo bem. Então, existe também a nossa leitura e sempre perguntar. A gente usa muito nos treinamentos, né, essa questão da pergunta. Porque não tem como, né, você conviver com pessoas diversas e você criar uma regra, né? A gente tem boas práticas, mas todas envolvem a pergunta, porque às vezes você acha que uma pessoa é de uma forma, outra de outra, né? Por exemplo, eu tenho uma menina que trabalhou com a gente, que ela era estagiária, ela tem autismo. Ela é super comunicativa, ela gostava de gravar vídeo, de fazer stories, etc. Eu posso fazer o que quiser. Para eu conseguir uma outra pessoa que trabalha com a gente, que ela faça o vídeo, ela soa, ela passa mal, ela tem que se preparar um dia antes, um dia depois ela ainda está refletindo. Por quê? Porque o corpo dela reage mal a gravações e interações sociais. A outra pessoa já tem um lado mais criativo, aflorado, e ela gosta de tudo que envolve vídeos e falar para as pessoas. Então, a gente tem que ir entendendo. A dica que eu sempre dou é perguntar. Porque quando a gente chega num lugar e fala assim, posso te dar um abraço? E ainda pós-Covid, né? Porque daí antes a gente já tinha isso. Pós-Covid eu acho que ficou um pouco, posso te cumprimentar? Né? Então eu acho que isso é importante, a gente sempre perguntar, né? André, assim, essa formação que você tem, assim, é uma formação mais de cunho, tem uma formação técnica que eu estou vendo que você tem, mas isso é mais autodidata seu? Ou é uma coisa que ou existe formação de profissionais igual você? Então, eu sou publicitária de formação, fiz uma pós em empreendedorismo e negócios sociais na FAI, para entender um pouco mais de negócios sociais, porque nós somos classificados como uma empresa social, né, um negócio social. E aí eu comecei a buscar cursos. Existem cursos de emprego apoiado, tá? Que a gente está a Cecília já terminou, eu estou em formação ainda. E existem cursos, por exemplo, a gente fez uma pós-graduação de análise comportamental aplicada ao autismo, que a gente usa muito manejo de comportamento, mas não é para o mercado de trabalho, a gente adequa para o mercado de trabalho. Tá? Aí eu comecei também uma pós de direitos de pessoa com deficiência, inclusão e direitos de pessoas com deficiência, mas que também não é necessariamente voltada, sabe? Há uma necessidade de uma formação específica. Eu acabei mergulhando muito na causa da pessoa com deficiência quando eu fui trabalhar na APAE, porque daí é o pessoal que está só em ambiente escolar até hoje, com 40, 50, 60 anos e continua em ambiente escolar. E aí a gente começou na época um projeto, que foi o Apaixonados por Café, a Maria na época era estagiária na PAI, trabalhou junto comigo, que era um negócio social dentro da PAI, que a gente foi vencedor de uma premiação, que é o Prêmio Legado de Empreendedorismo Social, em 2019. Olha que legal. Porque o nosso objetivo era o quê? Criar um negócio da PAI, onde a PAI pudesse contratar pessoas com deficiência para que pudesse gerar recurso para a própria PAI. Entendi. E aí, nessa época, eu passei num edital e fui para São Paulo fazer uma imersão em negócios com pessoas com deficiência. E aí eu conheci empreendedor com síndrome de Down, tem uma que é maravilhosa, que é a Jéssica do Bela Tutti Café em São Paulo, que ela tem o café dela
e ela presta serviço. Conheci instituições que fazem o emprego apoiado há muitos anos, né? Conheci o Beleza em Todas as Suas Formas, que é um projeto incrível, que a metodologia que a gente se baseia, que é Easy Learning, que a gente chama, veio desse projeto. E aí eu comecei a entender como é possível a inclusão acontecer. E eu comecei a estudar, né? Porque eu tenho TDAH recém-diagnosticado, né? Comentei antes. E aí, quando eu tenho um hiperfoco, eu vou, né? E esse virou o meu hiperfoco. Veio a pandemia e dentro da APAE a gente não conseguiu mais dar continuidade nos projetos. Foi com essa necessidade de ver, inclusive, pessoas que estão em ambiente escolar, que poderiam estar trabalhando, que se você sentar para conversar, você vai conversar da mesma forma que a Mariana, e era a minha indagação. A Mariana trabalhava com a gente, né, no administrativo, e aí, muitas vezes a gente chegava no ambiente escolar e falava, tá, mas por que ele não está trabalhando? Os dois têm o mesmo potencial, os dois são incríveis, têm um desenvolvimento super legal. Ah, não, porque está na escola, porque a família não foi preparada, porque não tem vaga. E aí a gente ficava... E foi uma indignação nesse sentido que me fez mergulhar nisso, e aí entra o hiperfoco, né? De ficar focada nisso por muito tempo. E é um assunto que eu sempre gosto de estar estudando, de ir atrás, né? Mesmo com a... André, deixa eu perguntar uma coisa para você, jurídica. Tá. Tá bom? Tá bom. Qual que é a legislação hoje de empresas e escolas de paciente com deficiência, assim, deficiência cognitiva? Tá, intelectual. Intelectual. Qual que é a legislação? Escolas normais. Regulares. Regulares. Isso. Você vai me corrigindo. Tá bom. Escolas regulares. Isso. Elas têm, abre aspas, fecha aspas, eu não sei se os termos que eu estou usando são certos. Tá bom. Elas têm que ter vagas para pacientes com deficiência? Quando a gente fala de escola, precisa ter. Então, crianças com deficiência têm o direito do estudo, tá? Uhum. Vou dar um exemplo. A Mariana, ela estudou na APAE, que é uma escola especial, até os 7 anos. A partir daí, ela foi para o ensino regular. Uhum. E ela estudou na classe, que muitas vezes era só ela com síndrome de Down, certo? E aí, por isso, ela também conseguiu se desenvolver, tá? Hoje, o que a gente vê, muitos são pessoas que foram para o ensino regular, tiveram muita dificuldade de inclusão na escola, mas acabaram conseguindo e aí estão no mercado de trabalho, tá? Espera um pouquinho, deixa eu só entender. Você acha que a dificuldade da inclusão dentro da escola vem da falta de preparo do gestor da escola, que é o que você me falou, que o gestor da escola tem que fazer um preparo daí com os alunos da sala para a inclusão daí da pessoa com deficiência. Você acha que esse é o trajeto normal que as coisas têm que ter? Eu acredito que quando você tem, se por exemplo, for investido em educação para gestores e para professores, é muito mais fácil você trabalhar com os alunos. Uhum. Porque se o professor não é inclusivo, a sala vai replicar. Então, hoje, pela legislação, as escolas têm obrigatoriedade de incluírem as crianças que têm deficiência. Porém, eu recebo relatos direto, né, começo de ano, quando começa a aula, de mães que me ligam, meu filho não foi negado, tinha vaga até agora. Eu até brinco, eu falo, você gravou? Quando você for na próxima, grava, porque daí a gente consegue buscar os seus direitos, porque daí as famílias levam uma negativa, tem vaga, então vou fazer a matrícula. Quando coloca que tem alguma deficiência, não tem mais vaga. Entende? Então, isso, infelizmente, ainda acontece. Existem famílias que optam por estar na escola especial, mas quando a gente fala, por exemplo, de deficiência intelectual, existem pessoas que têm realmente uma dificuldade maior no aprendizado, que não foram alfabetizadas, né? É um desafio maior. E existem pessoas que são alfabetizadas. Vou dar um exemplo, como a gente está falando de ambiente escolar. A minha afilhada, ela fez as terapias na APAE até os 2 anos e depois ela foi no ensino regular. Hoje ela está no ensino regular.
Ela tem 6 anos. Precisa de adequação? Precisa. Ela faz terapia à tarde, faz fono, faz acompanhamento com psicóloga, com TO, faz. Mas ela está no ambiente escolar com outras crianças que não necessariamente tenham deficiência. Tem outras porque também estão sendo incluídas. Mas não é apenas pessoas com deficiência. Então, isso também ajuda a você desenvolver a criança. Por isso que é importante. Óbvio que uma das coisas que eu falo é que a gente tem que olhar caso a caso. Existem famílias e crianças que estão aptas e que querem, né, estar no ensino regular. Tá? Porque às vezes a família não quer estar. Quando a família não quer estar e quando a criança não se adapta ao ambiente escolar, aí sim eu acho que há necessidade de ter escolas especiais, né? Não ir nem para o 8 ou para o 80, né? Ah, não pode escola especial, só pode regular. Não, eu acho que tem que ter ambas as opções, né? A PAI faz um trabalho incrível com quem está sendo atendido. Existem pessoas que poderiam estar incluídas e estão na PAI? Sim, por causa dessa falta de manejo até da sociedade. Mas a PAI é necessária porque tem estudantes que não conseguiriam acompanhar o ensino regular. Então, por isso que é importante a gente pensar na adequação de ambos os lados. E a legislação tem trabalhado para isso, né? Quando a gente fala do mercado de trabalho, existe a lei de cotas, né, que obriga as empresas. Hoje eu tive numa empresa, por exemplo, que ela falou sobre isso. Até então, eu só estava trabalhando com a lei de cotas. E aí a gente só busca pessoas com deficiência física e mais leve que não precise de tanta adequação. Porém, nós queremos ir, a gente conversou sobre, ir pelo ESG. O Szinho do ESG que está em alta, ele fala sobre pessoas, ele fala sobre conseguir ter equidade para todos. Então, a legislação hoje, ela ajuda, né, de uma forma obrigatória, com multa e etc. Mas eu acredito que o caminho principal para a inclusão é ir para esse lado social, para que as pessoas entendam que não é obrigatoriedade. Eu tenho benefícios com a inclusão. Eu tenho ganhos para mim, para minha escola, para minha empresa e para as pessoas com deficiência e suas famílias. Então, você consegue ver, André, que, na verdade, o ponto original de tudo é o seu trabalho, né? Estou errado no que eu estou falando? Não, é por isso que a gente surgiu, para resolver um problema social. O ponto original é o seu trabalho. Sim. Porque, veja só, você acaba, eu acho que, e eu vejo daí a importância do papel da Maria junto com isso, Maria, é fazer o diagnóstico dessas pessoas que a gente consegue fazer a inclusão dentro da escola ou dentro do trabalho. E entender bem isso que você falou. E fica interessante, eu vejo interessante, é interessante ouvir você falar, porque a gente trabalha de maneira individualizada com muitas doenças. Câncer. Câncer a gente trabalha com o estadiamento de doenças. As doenças são tratadas de maneira diferentes. Uma é só quimioterapia, diferentes tipos de quimioterapia. Outra é só radiologia, diferentes tipos de radiologia. Outra é só cirurgia. Você vê que é uma doença que existe também seus estadiamentos e suas classificações. A questão de você colocar tudo num balde só e tentar fazer com que síndrome de Down seja só uma coisa só, também está errado. Tá. É errado. Então você vê que essa importância que você tem de você conseguir fazer uma classificação, vamos dizer, desse modo, para ficar mais simples até para eu poder entender, das pessoas que é uma inclusão social para todo mundo, leva todo mundo. Não, tem gente que a família não quer e o paciente não quer. Daí vem as escolas especiais mesmo. Exato. Que precisam. E as escolas regulares, elas devem estar abertas realmente para pacientes onde os pais querem. Os pacientes, eles têm essa habilidade de ser pessoas com deficiência, mas têm a habilidade do convívio social, onde elas podem ser incluídas. Se você me corrige novamente se eu estiver falando errado. É que a habilidade, eu acredito que é a escola que tem que construir. Né? Mas eles quem têm quem que ensina a escola? Mas então, aí que tá. Quem que ensina o gestor? Sim. Porque muitas vezes, Maria, eu entendo isso, mas olha só, eu preciso, porque o gestor e o professor, que são as pessoas chaves para receber as pessoas com deficiência, porque é isso que você falou, se o professor contamina o meio, a sala inteira se contamina.
Sim. Então, o professor tem que ser o anjo da guarda desses pacientes de inclusão mesmo. E é super importante, mas quem que ensinou o professor? Foi o gestor. Quem que explicou para o gestor como as coisas tinham que ser? Daí é um trabalho igual vocês. Eu não sei se eu estou Sim. sendo lógico nessa cronologia de fatos Sim. para a gente chegar num ponto ideal de escolha tanto dos professores, que tem professor que não vai ter esse perfil, tem a sala que não vai ter o perfil, você não dá para colocar sala onde eu tenho alunos que têm um comportamento por de natureza, às vezes um pouco mais agressiva socialmente, isso a gente sabe que tem, com almas mais puras, mais ingênuas mesmo, que isso é uma coisa que a gente tem que levar desse modo. Então, esse conhecimento social entra dentro de patologias orgânicas, como eu acabei de falar, que a gente tem todo um critério de escolha, de patologia, de como trata, como não trata, e quando a gente entra dentro do paciente com deficiência, parece que a gente tem um bloqueio e não consegue fazer essa distinção. Uma coisa que eu acho que é super legal, até aproveitando que você entrou nessa comparação, é que quando a gente fala de deficiência, a deficiência ela não é uma doença, né? E mesmo assim ela não tem essa classificação. A deficiência, hoje a gente trata como uma característica, que pode ter comorbidades, que são doenças que vão estar junto. Isso é muito comum, inclusive. E aí, o que eu acho que é importante da gente... André, me corrige, você vai me corrigir outra vez, porque eu falei coisa que, tá vendo? Não, mas é que agora não foi correção. não, mas eu preciso que você fale isso. É importante porque a gente usa deficiência, usa doença, e não é esse o termo. Não, é uma característica. Sim. Então, tá vendo? Ó, por exemplo, a gente fala assim, são doentes com deficiência intelectual. Porque, por exemplo, Não, a não deficiência são intelectual, doenças. ele pode ter comorbidades Isso que são doenças. Tá, mas não é essa, não é esse o foco. E deficiência física, ela pode ser gerada por uma doença. Isso, então, o certo de eu falar Sim. é a característica da pessoa, né? E não a doença da pessoa, exatamente, né? porque a deficiência não é uma doença. A deficiência, ela não é uma doença. Então, Isso é muito... Por isso que pessoas não com tem... deficiência é uma característica. Sim. Não é uma doença. Exatamente. Uhum. Isso é muito importante. Porque isso é super importante, André. Isso super é um detalhe, importante. né? Por quê? Porque pode ter comorbidades, doenças que são ali... Características, as alterações genéticas, pode ter problema cardíaco. Então, exatamente. Pode ter a minha filhada operou o coração com 6 meses. Porque ela veio com uma doença cardíaca que é comum da cardiopatia em quem tem síndrome de Down. Mas a Maria, por exemplo, não operou o coração, né? Então, ela não teve essa condição, essa questão da doença cardiovascular. Isso, exatamente. Então, o que é muito legal da gente trazer? Quando a gente fala de escola, eu vou te dar um exemplo, tá? Então, deixa eu falar. A gente não fala de doença. A gente fala de característica. Pode falar deficiência. Ou deficiência ou característica. Então, é importante a gente... Então, nomes, André, nomes é super importante. Sim. Nomes é super importante. A gente tem que aprender a falar as coisas certas. Então, eu preciso entender que eu falo que o paciente ele tem uma deficiência cognitiva, ele tem uma deficiência intelectual, mas ele tem que isso tudo é uma característica dele. Sim. Então tá. Porque quando a gente fala doença, você entende que você automaticamente pensa numa medicação, numa cura, num tratamento específico. Quando a gente fala de deficiência, não é questão... Óbvio, tem um tratamento quando tem uma deficiência física de fisioterapia para melhora da dor, para que não haja algo, mas não é uma doença. Ela é uma característica. E quando a gente começa a olhar por esse olhar, a gente tira o tabu de... Meu Deus, é uma deficiência. Nossa, pessoa com deficiência. Não, ela é uma pessoa. Ela é a Mariane, que tem as características dela. Tem muitas características dela que são influenciadas pela síndrome de Down, mas a Maria tem a personalidade dela. Ela tem a família dela, a forma que a família dela trata, né? A gente pode, inclusive, marcar um dia com 2 super diferentes para você poder fazer o podcast. Seria sensacional. Pessoas com síndrome de Down diferentes, né? A gente tem a Kathleen e a Maria, por exemplo. Se eu colocar... que é amiga dela. Se você colocar aqui, a Kathleen já vai estar falando outra coisa. Ela ia estar elogiando você, o lugar, ia estar falando outras coisas. A Maria é super na dela, né? Então, personalidades diferentes. E quando a gente fala a doença, a gente classifica. Entendi. Entende? Então, por exemplo, igual TDAH. O TDAH não é uma doença, ele é um transtorno
né? Aham. Que a gente atua para melhoria, eu faço tratamento para melhora do... Então, quando eu falo que eu tenho uma doença, eu tenho uma Dislexia dislexia. também não é, né? Então eu não posso, eu falo que é uma característica minha, é isso? Sensacional. É Então, verdade, ótimo. não é uma doença? Beleza, então tá bom. Boa. Então tá bem. Não, Isso até entendi. ajuda. Então isso sim. Então a gente precisa então realmente alertar então as empresas e as escolas então que elas Sim. precisam então de treinamento dos gestores. Isso é o principal, Sim, que é o trabalho de vocês, o trabalho que a Mariana tem que ter com os gestores, sim. para que os gestores tenham a consciência de como os pacientes, como as pessoas com essas características devem ser conduzidas no meio, seja escolar Exatamente. ou no meio de trabalho. É isso. Sim. Só que eu gosto de falar que o nosso trabalho ele é o padrão que seria incrível para que uma escola contratasse. Mas eu, por exemplo, tenho amigas professoras que vira e mexe me mandam. Tô com tal situação, qual que é a melhor forma de agir? Elas estão interessadas. Então, fica uma missão para quem é professor de também buscar. Aham. É escasso o conhecimento, mas hoje em dia não é tanto. Então, eu vou te contar um caso que aconteceu essa semana. Uma professora entrou em contato comigo, que é uma amiga minha, que nem é daqui, ela é do Rio de Janeiro, e ela me contou o caso de dois estudantes com autismo. Um era nível 2 de suporte e o outro 1. O nível Não, 2 de explica. O que é nível 2 de suporte? dentro então? do autismo, existem 3 níveis de suporte, tá? Antigamente chamava nível 1, 2 ou 3 e hoje eles chamam suporte, tá? Então, qual que é o nível de suporte que a pessoa precisa, tá? E aí existe o nível 1, 2 e 3 de suporte, tá? Então, o 1, Asperger, por exemplo, entrou dentro do nível 1 de suporte, tá? Entendi. Que eles têm um convívio e aí características deles, que daí o espectro é muito amplo, né? É bem difícil até de falar sobre todos, mas tem essa diferença, né? Tá. Nível 2 é que nível 2 de suporte é que ele precisa de mais auxílio. Tá. Então eu vou falar dessa situação que, por exemplo, caracteriza. Tava um estudante dentro da sala de aula de ensino fundamental que tem autismo e ele levantou e começou a andar pela sala. Porque ele estava nervoso com alguma coisa e eu já tinha falado para ela que isso é uma forma deles se organizarem. Que Aham. não é algo ruim, é que às vezes algo está acontecendo que ele não está conseguindo se expressar. E ele está reagindo, se movimentando. E aí, ela deixou ele. Nas outras vezes, ela tiraria ele da sala. Entendi. E ela deixou ele andando. E ele foi andando na sala, andando na sala. E aí, o outro colega que tinha autismo olhou para ele e falou: senta aqui, e tirou o casaco dele. Porque ele teve a percepção corporal que estava muito quente e que precisava tirar o casaco daquele menino. Na hora, ele sentou e se acalmou. A professora deixou ele ficar andando, porque foi a forma dele se organizar. Ela respeitou o espaço dele e ele conseguiu se acalmar em certa hora e sentar. Se ela tivesse interrompido, poderia ter gerado uma crise nesse estudante. E não. E aí, o que ela me falou? Por favor, monta um treinamento para ajudar a gente a poder aplicar, porque a gente tem essas duas pessoas e tal. Só que ela é a professora, ela nem é a gestora. Então, por isso que eu falo, muitas vezes a gente tem que começar pela gestão, mas talvez venha de um professor que escutou o podcast, que ele fale: nossa, eu quero ser um professor inclusivo. Eu vou atrás disso para minha escola. Eu vou atrás desse conhecimento, entende? Então, o cenário ideal, obviamente, sempre é vir de cima, né? Então, quando a gente fala de uma empresa, se a diretoria não é inclusiva, complica. Mas a gente, por exemplo, entra em empresas que a gente começa a treinar embaixo para a gente treinar aqui e aí sim escorrer. Então, a escola também parte desse pressuposto. Até a parte de medicina, né? Quando a gente fala de humanização na medicina, também entra nisso, né? A gente precisa ter o cuidado de como passar isso, né? Muitas pessoas, eu acredito que já deve ter escutado, mas quando a criança nasce com síndrome de Down, essa criança nasceu, já vi várias pessoas. Não, ela não vai fazer nada da vida. E já dão um atestado no nascimento. Mesmo autismo, né? Autismo também. Mesmo autismo também, né? Sim. Você Então, fala que, olha, eu tenho um convívio com praticamente são da minha família, de uma pessoa que tem uma característica de autismo e leve, assim, não sei o quanto leve era, porque era uma característica um pouco mais elevada, aonde os pais tiveram conhecimento, eles foram levando a criança de uma forma de
de inclusão. Hoje, eu não vou falar o nome, mas hoje essa pessoa, ela toca administrativamente a empresa da família. Que legal. Então você vê a conquista, e isso eu estou falando, ele deve ter aí seus 35, 36 anos, estou falando há muito tempo atrás. Então você vê que, lógico que a família foi atrás, ela foi buscar o conhecimento. Então volta, eu acho que a grande dica que eu acho que fica assim para você, assim, os professores que quiserem participar do quesito de entender os pacientes com essas características, eles devem mesmo procurar por si só, caso não tenham uma orientação da gestão da escola, de como tratar as crianças em situações específicas, onde elas, através de movimentos ou de comportamento, demonstram que elas estão necessitando. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa. Você acha que numa sala tem que ter um paciente com uma inclusão social, um paciente com uma característica, ou 2 ou 3? Aí eu acho que não tem limitação. Pois é, mas você vê que... Hoje as escolas limitam. Então, mas você vê que essa dica, esse comentário que você fez, é muito igual você falou, esse outro aluno com a mesma característica, foi ele que fez o diagnóstico. Do que ele precisava naquele momento. Foi ele que fez o diagnóstico. Será que eles não se ajudariam? Claro. Né? Não sei se você entende, se você entendeu a pergunta. Quando você limita, então eu vou falar assim, vou te dar um exemplo do meu time. O nosso time é neurodiverso, a gente fala. Porque a gente tem uma pessoa com autismo, 2 com síndrome de Down, eu com TDAH, meu sócio tem TDAH, e a gente fala que quem não tem nada é porque não foi diagnosticado ainda, mas tem alguma coisa. E aí, há um poder na interação, entende? Eu aprendo muito com a Cecília, que tem autismo, com a forma que ela se organiza, com o comportamento, com a entrega dela, porque ela é missão dada, missão cumprida, né? Entendi. Então eu consigo entender a personalidade dela e aprender muito com ela. Da mesma forma que há uma troca com a Marianne, né? E, por exemplo, eu tenho TDAH, qual que é a minha dificuldade? Se deixar, eu faço muito coisa em cima da hora. Porém, com ambas, eu sei que eu não posso. Que eu tenho que preparar elas antes. Então, eu moldo o meu comportamento. Por isso que eu falo que na diversidade, inclusive de deficiência, e quando a gente fala da neurodiversidade, há um poder de troca e há um aprendizado que você não encontra de outra forma. Então, limitar pessoas. Então, eu só posso ter um autista e uma pessoa com síndrome de Down na sala. Para mim, não é inclusão, porque eu estou limitando. Né? O ideal é que as salas elas estejam preparadas para dar suporte para todos os estudantes, sejam eles com deficiência ou sem, e sem limitar. Hoje as escolas limitam, elas colocam no estatuto. Só pode ter um por sala, só pode ter 2. Isso, pelo que você está falando, é pior. Porque assim, ó, é a Cecília, né, a sua amiga, né? Isso. É a Cecília. Né? Me parece que você e a Cecília, uma se ajuda a outra, não é isso? Isso. Então você vê que daí você não se sente melhor com a Cecília do seu lado? Sim, sempre. Não é? Então assim, você vê que são pessoas com características diferentes, né? Onde elas acabam se unindo e a gente acaba aprendendo um com o outro. Você não acha isso, Maria? Eu acho que sim. Então, me parece assim, parece que botar um pilar só, uma pessoa com uma característica só, dentro de uma escola regular, me parece pior, pelo que eu estou entendendo, porque essa diversidade de características acabam se complementando e acabam se ajudando, a gente consegue se entender mais. Não é por nenhum tipo de... É por fato de que assim, a pessoa que tem a característica, ela acaba tendo uma sensibilidade maior do desenvolvimento de conhecimento dos problemas que, às vezes, uma pessoa que tem uma deficiência, ela pode estar passando naquele momento. E onde as pessoas com uma regularidade têm um bloqueio maior dessa visão. Você não acha, André? Posso traduzir? Fazer um traduz, aqui agora? Traduz. É porque eu fui... como ela sabe, quando a gente é dislexo, a gente tem que ficar... a gente fica falando, assim, que se eu parar de falar... comigo que eu tô TDAH que eu esqueço do que eu tenho que falar. Por exemplo, hoje... quando você estudava, era só você com síndrome de Só Down. fala certo? mais perto do microfone, André. Quando você estudava, era só você com síndrome de Down, certo? Certo.
não seria legal se tivesse, por exemplo, a Kathleen, a Stephanie, a Cecília, na mesma sala de aula, para vocês terem essa troca hoje, que vocês têm no ambiente de trabalho, também no ambiente escolar? Sim, Não seria algo que você teria mais suporte durante a aula? sim, Então, e é isso que a gente quer trazer. Tanto, por exemplo, se você trabalhasse hoje ali na Atitude, né? Esquece que vamos pensar numa outra empresa. Vamos colocar Medicina na Real, fosse o nome da nossa empresa. E não tivesse mais pessoas com deficiência, tivesse só você. Não seria mais estranho? sim, O fato de você ter outras pessoas com síndrome de Down, com deficiência intelectual, com autismo, etc., não te traz uma segurança mais que você vai ser até de aceitação, de você se expressar melhor? sim. E você sabe me dizer o porquê que você se sente melhor quando tem mais pessoas com deficiência também? Boa pergunta. Por exemplo, quando você e a Kathleen, vamos dar um exemplo aqui, você e a Kathleen, que são um BFF, certo? Certo. Quando vocês estão juntas, não é diferente? Porque vocês trocam várias coisas, vocês conversam, Vocês brigam às fofocam vezes. mais. Você fica assim, ó, fazendo assim, ó, porque ela faz, não é? Sim, Então, não é gostoso quando ela também tá junto com você? sempre. Então, Você acha, Mariana, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que você tem mais liberdade com ela do que às vezes com Comigo. às vezes do que com a Andréia? Você acha que ela te entende melhor do que a gente te entenderia? Você consegue entender o que eu estou te perguntando? Sim, E o que você acha da minha pergunta? Você acha que faz sentido? faz sentido sim. a Kathleen te entende mais do que eu, é isso? Não, as tuas eu entendo. Não. Eu entendo ela e eu Você- entendo aquele. Você é um perigo para a sociedade, viu? Então quer dizer que quem te entende é a Kathleen e eu não, é isso? Não, você sou de casa. Então, assim, então você vê que pessoas com características diferentes se entenderiam melhor, teriam um convívio mais em paz, se ajudariam mais do que pessoas onde não teriam as características especiais unidas. É diferente você ter uma pessoa numa sala com 40 alunos e uma pessoa com síndrome de Down. Ou eu ter uma sala com 40 alunos, uma com síndrome de Down, outra com autismo, outra com uma outra deficiência. Você acha que seria melhor isso? Vamos lá, translate. Então, por exemplo, se você tiver, vamos pegar de novo, pensa na tua sala de microfone, aula. André, fala no Pensa na microfone. sua sala de aula, tá? Pensa lá. Você era a única com síndrome de Down. Você gostava, mas tinha momentos que você não tinha com quem trocar algumas coisas, certo? Certo. Então, por exemplo, quando você estudava, se você tivesse na sua sala uma amiga com deficiência intelectual, outra amiga com síndrome de Down na sala, no ensino regular mesmo, fazendo magistério com você, tá? Se tivesse alguém com autismo, mais pessoas que são neurodiversas, que a gente fala, né? Você acha que seria melhor? Você se sentiria um pouco mais segura na época escolar? Sim, Né? Nesse sentido. Mas é que a Maria é muito tranquila. Então ela se sente bem tanto tendo pessoa com deficiência como não, né? Mas é que traz uma segurança de poder se expressar. Tem coisas Isso. que são só entre elas. Vou contar um caso. Quando a gente foi fazer o Projeto Legado, eu estava fazendo o meu TCC da pós. E eu fiz, o meu TCC foi sobre propósito e inclusão. E teve o café. E foi ela e a Kathleen. As duas causaram. Elas foram no carro cantando, tinha até dancinha. Quando eu terminei o TCC, as duas falaram super bem e tal. Quando terminou, elas me chamaram na sala do lado para fazer uma dancinha. Nem Sério, era Maria? época de TikTok, entendeu? E as duas fazendo dancinha. Então, são coisas que se ela tentasse fazer com a Cecília, com a Natana, com alguma amiga, não ia entrar na mesma que você, certo? A vibe é diferente, né, Mas, Mariana? ao mesmo tempo, eles estavam inseridos, não eram só pessoas com deficiência, Uhum. entende? Entendi. É inclusão, porque tá todo mundo junto, mas num determinado momento você consegue olhar para alguém e aí você pode falar a característica de cada um, né? Entendi. Eu tenho uma personalidade que às vezes você se encontra com alguém que tem a mesma personalidade e você fala, nossa, nos achamos, Aham. né? Então, nesse sentido também. Essa contaminação é saudável, né? Sim. Essa De contaminação é personalidade. saudável. E entra também a questão de personalidade, de percepção. Aham. Joia. eu posso falar uma coisa? Você pode tudo, Mariana. Teve uma vez que foi na época da pai que a gente estava fazendo o negócio do café,
que estava junto com uma menina. E teve um dia que a André estava fazendo um projeto, eu não lembro de qual que era o projeto que ela fez, e a gente estava arrumando a mesa. Daí a gente foi embora, ela estava apresentando, era para o público inteiro, né, Andréia? Daí, teve uma hora que eu peguei a Andréia, a gente saímos, né, quando acabou, né, o projeto que ela estava falando, eu nem lembro qual que era o projeto. Daí ela, quando a gente estava saindo, a gente estava indo para o carro, daí eu falei assim para ela, e a metodologia? Daí, foi que estava falando? Daí eu tirei ela para fora e falei, e a metodologia o quê? O que aconteceu? A gente estava dentro do projeto Legado, tá, de empreendedorismo social. A gente participou de como se fosse uma aceleração interna, tá? E aí a gente fazia o pitch para uma banca de jurados, tá? Até para quem ganhava o café e tal. E aí quando eu fiz a banca, eles falaram, eu falei sobre a metodologia Easy Learning, mas eu não expliquei. E tava ela e a Vera, que é da PAI, e eu achando que elas não estavam nem prestando atenção na minha apresentação, tá? E aí os jurados falaram, não, o projeto é ótimo, é incrível, mas falta você falar da metodologia. E tinha 5 jurados e os 5 falaram da metodologia. E beleza, a gente saiu, arrumou o café pra ir embora e tal. Quando a gente tá saindo, a Maria olhou pra mim. Que metodologia o quê? O projeto é bom. E braba, indignada. Eu falei, você prestou atenção nos jurados? E ela gravou, verdade? É isso aí, Maria. E aí, no fim, a gente ganhou. Ainda daí ganhou. no fim a gente explicou a metodologia e a gente ganhou. Graças a você. É graças a mim. Maria, ó, eu preciso terminar, tá bom? Então eu queria agradecer demais, Andréia. Imagina, obrigada, de coração. foi um prazer. E pelo todo o ensinamento que você me deu. E fiquei vários momentos envergonhado com a minha falta de sensibilidade. Peço desculpa para você, como peço desculpa por todos nós que às vezes convivemos ao redor de pessoas com características especiais, que realmente elas não têm nenhum tipo de doença e que falta mesmo conhecimento para todos nós em como a gente deve lidar nessas situações. Então, eu gostaria, assim, de agradecer muito a Deus de ter pessoa como você, que entendeu a importância dessas almas e o quanto isso acaba sendo importante. Eu faço isso com cirurgia e você faz isso de maneira mental. Eu vou te dizer que o meu com cirurgia é muito mais fácil, porque eu tenho um começo, eu tenho um meio e eu tenho um fim da cirurgia. E você amanhã começa tudo de novo. Sim. Todos os dias. Então, meu super parabéns por essa sua força. Eu acho que somente Deus mesmo para poder te abrilhantar com esse legado que você tem para deixar para todos nós, para essas famílias que muitas vezes se sentem perdidas e que precisam de pessoas como você mesmo para trazer essas almas boas para o nosso convívio social. E que desperte em muitas gestões, muitas escolas principalmente, a importância de ter pacientes com características especiais e o quanto a gente pode ganhar com isso, porque dá para ver que a Mariana tem umas tiradas, umas sacadas que foge da nossa compreensão. Ela busca coisas que muitas vezes a gente não consegue entender. E somente pessoas iguais a você, que têm esse cuidado com pessoas com características especiais, pode trazer isso para a gente. Então, muitíssimo obrigado por todo esse seu trabalho. Super parabéns. Eu acho que a sua recompensa, o seu pagamento, ele é divino mesmo. Não vai ser não é um pagamento terrestre, fútil terrestre, né? Então, eu queria te agradecer demais, de coração, pela coragem que você teve, pela coragem da Maria, que eu vou deixar da Mariana, para ela deixar ela encerrar o nosso programa. E eu vou terminar de falar, então, agradecer super o Podcast Cristal, o Ser Médico Podcast, de poder estar aqui com você na Medicina na Vida Real. Então, você tem um minutinho para falar da sua mídia social, da onde a gente pode te achar, da onde os gestores e os professores podem te achar. E daí eu vou deixar o encerramento para a Maria, tá bom?
Primeiro, não tem que se desculpar, a gente está aprendendo, né? Até pouco tempo atrás eu também não sabia os termos, né? É convivendo com as pessoas e com essa oportunidade que eu fui aprendendo, e aí hoje a gente pode passar esse conhecimento. Muito obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui. Você realizou o sonho de alguém de falar num podcast. E se eu puder deixar as nossas redes sociais, a nossa empresa é Atitude Inclusão. Então é @atitude com 2 T's no primeiro, ATTI, @atitude inclusão. Aí o Instagram, LinkedIn, tá? O meu é @Deia Calabria. E aí o teu... Deia Calabria. Tudo junto. Deia Calabria, isso. E aí no LinkedIn tá como Andreia Calabria. Então vocês podem... Calabria. Isso. Tá bom. E aí quem quiser pode procurar, entrar em contato. Hoje as empresas podem entrar em contato com a gente para a gente poder fazer consultoria, treinamento, palestras e trabalhar também a parte da ESG. Escolas a gente ainda não trabalhou, mas está no nosso escopo, tá? Então a gente pretende trabalhar. Então se alguém quiser interesse, quiser ser o primeiro de escola, fique à vontade. E é isso, é uma alegria. Como você falou, tudo a gente faz só por direcionamento de Deus, senão a gente não estaria aqui, né? A gente fala muito isso, mas a Atitude ela é um projeto do coração de Deus e que a gente tem a alegria de poder ser aquelas escolhidas para realizar e nós temos consciência disso. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço muito a Deus por você ser tocada, né? Amém. E poder ter entendido essa missão. Sim. Tá bom. Você, então, você tem 1 minuto para falar, que você fala demais, tá bem? Então, você tem 1 minuto para falar. Eu quero que você feche o programa, tá bom? Eu quero que você diga o que você sentiu, o que você acha que é de importante em tudo isso que a gente conversou, tá bom? Mas eu quero que você fale de coração. Então, dê uma mensagem para a gente, dê uma mensagem para pacientes que têm síndrome de Down, tá bom? Essa vai ser a sua mensagem. Para pacientes que têm síndrome de Down, que estão em casa, que não querem ou têm medo de uma inclusão social, tá bom? Essa é a sua mensagem. Eu quero que essa mensagem, qual que é a mensagem que você diria para pacientes que têm uma característica especial para elas poderem enfrentar o mundo de frente? Conte para mim. O primeiro, agradecer você por abrir as portas até aqui, realizar os meus sonhos, que está aqui no podcast. Obrigada. Obrigada por tudo. Estou muito feliz, muito contente. Eu entendo as suas perguntas. Você é uma gente boa. Gostei muito de você. É que você não me conhece, né? Por causa disso. Mas obrigado pelo elogio. Eu agradeço de coração. Minha mãe vai ficar feliz. E mensagem que eu quero dar para as pessoas que tem um trabalho, que a gente consegue ter um trabalho, sim, que a gente somos capazes de fazer de tudo e que pode batalhar, que a gente vai conseguir e bora para frente, vamos continuar. Bota aí a Atitude de Inclusão aí no futuro e vamos junto com a gente. Obrigado, Mariana. Obrigado por tudo. Eu que agradeço. Você realmente é uma pessoa especial, incrível. Muito obrigado e parabéns pela sua atitude, parabéns pela sua coragem e saiba que eu quero que você entenda a responsabilidade social que você tem. Porque são pessoas iguais a você, Maria, pessoas iguais a você que conseguem levar amor para dentro de casa e dar esperança para as famílias de levarem os filhos onde tem uma barreira social enorme na nossa cruel sociedade, onde pessoas iguais a você que conseguem romper essas barreiras e levar felicidades daí para dentro dos lares. Porque eu tenho certeza da alegria que os seus pais têm de ter pessoa igual a você, batalhadora, guerreira e que realmente enfrenta esse mundo assim com muita força. Então, meu super parabéns, obrigado por essa lição que você nos dá. Isso eu queria agradecer de coração. Essa alegria que você consegue transpirar para todos nós e continue forte no seu trabalho, nesse seu trabalho de gestão, para ensinar os gestores, para você me ensinar, igual você me ensinou hoje aqui, a conseguir entender melhor pessoas com características especiais ou com neurodiversidades, né?
E isso faz com que a gente consiga expandir isso cada vez mais e conseguir levar mais amor para dentro de escolas e de empresas através dessa inclusão de vocês. Então, meus parabéns e continue firme no seu legado, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado por esse mais um podcast. Obrigado ao Podcast Cristal. Obrigado ao Ser Médico Podcast. E assim, é emocionante mesmo ver como não existem limites, onde a vida sempre é a opção, a opção de sair do lar, poder conviver com as pessoas, realmente levar o amor para as pessoas, com pessoas que estão dispostas a ajudar. Esse eu acho que é o principal meta de todos nós aqui. Então, o Ser Médico Podcast Cristal, Medicina na Vida Real, agradece demais mais um episódio. Até a próxima.